Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por rivalidade ou por vanglória, mas por humildade, estimando cada um dos demais superiores a si mesmo, não tendo em vista cada um apenas no que é seu, mas também cada qual no que é dos outros. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por esse momento de louvor, por esses momentos que já tivemos aqui. Que o Senhor venha agora nos acrescentar, Senhor. Ó Deus, nessa porção que lemos, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a entender e ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o problema mais antigo que existe. Fala assim, o problema mais antigo que existe. Irmãos, esse é um problema que ele é tão que ele é tão problemático, que ele já existia antes do mundo existir. Só para você ter ideia do tamanho do problema. Imagine um problema que já existia. Parece impossível, não é? Porque, veja bem, os problemas geralmente, quando a gente enfrenta os problemas, tem a ver com alguma coisa. Vamos supor, eu faço esse negócio, esse teclado, e ele deu um problema. Mas o problema teve que existir, certo? Sim ou não? Está aqui o problema. O teclado deu um problema. O microfone deu um problema. A pessoa deu um problema. Mas aí você fala assim, mas Robert, como assim que você vai falar do problema que existia antes de existir um mundo que é cheio de problemas? É isso aí que eu vou falar para você. Deixa eu explicar isso melhor para você. E esse texto aqui, esse problema está aí. Esse problema está aí nesse texto. Se você meditar, você vai ver esse problema que eu estou dizendo. Então, amados, deixa eu começar a mostrar para você onde está esse problema. Esse é um assunto muito extenso. Eu vou estar resumindo aqui, amém? Esse assunto, o tema, ele é muito extenso. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas eu creio que você vai entender o que eu quero dizer. Quando eu falo do problema, desse grande problema, eu quero mostrar para você que o problema que eu quero tocar, eu vou dizer qual é o problema, você vai ver. Espera aí, Robert, eu não entendi direito. Fala assim, o problema, o maior problema, fala assim, o maior problema que já existiu, chama de autossatisfação, egoísmo. Tá ligando aí? Irmão, esse é um problema tão sério, mas tão sério, que eu vou trazer para vocês aqui. Então vou mostrar primeiro como esse problema ele já existia antes de ter o mundo. Então abre lá em Isaías 14, versículo 13 e 14. Isaías 14, versículos 13 e 14. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Diz assim: Tu dizias em teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, erguerei meu trono, e no monte da reunião me assentarei no extremo norte, acima das alturas das nuvens subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, esse texto está se referindo à eternidade passada. A eternidade passada é o período da humanidade que existia antes de qualquer coisa. Antes de existir a matéria, antes de surgir o físico, o mundo físico, esse problema, não é? Ele já estava lá no mundo espiritual. E aqui, esse texto é um texto que os teólogos dizem que se refere
a eternidade passada, a um período em que o mundo não existia ainda, que o mundo ele estava apenas no mundo do Espírito, só governava o mundo do Espírito. Nesse período que está se relatando aqui, existiam apenas as hostes celestiais, existia apenas o mundo, vamos dizer, sobrenatural. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, esse período aqui é que a gente chama de eternidade passada. E na eternidade passada, Deus cria todas as coisas, e Ele vai criando o universo, vai criando os seres espirituais, vai criando os anjos. E na hora que Ele cria os anjos, Ele cria todo o mundo superior. Aí acontece aqui nesse exato momento uma rebelião no mundo do Espírito, a rebelião de Satanás. Então esse problema da autossatisfação, do egoísmo, do querer ser mais, do querer aparecer mais, do querer se mostrar mais, de pensar só em si, é um problema que ele está desde a eternidade passada. E aqui ele está dizendo, é justamente o momento em que o profeta Isaías ele profetiza que exatamente Satanás, o que estava acontecendo no coração de Satanás, o que estava acontecendo no mundo pessoal do ser criado Satanás, um anjo de luz que foi criado com um resplendor. Então você vai ver aqui que ele diz: olha, tu que dizias em teu coração, o profeta está dizendo, quem dizia em teu coração? Está falando a respeito do coração de Satanás. Esse é o coração de Satanás. Ele diz, ele no coração, lá na eternidade passada, antes de existir nenhuma matéria, Satanás já estava dizendo: olha, eu subirei. Ele estava dizendo aqui: olha, eu subirei ao céu. Ele está dizendo: eu vou estar numa posição melhor aqui da que eu fui colocada. Então, estou dando para entender o que estou dizendo? Nesse momento ele está dizendo, lá no mundo do Espírito, estou dizendo, eu vou querer uma posição melhor. Eu não está bem a posição que eu estou, não está bem aquilo que eu estou conseguindo. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus aqui se refere aos anjos. Não, toda vez que a Bíblia fala de estrelas, ele está relacionado com anjos, com o anjo da igreja. Então observa aqui, ele diz aqui: eu erguerei meu trono e no monte da reunião me assentarei, no extremo norte. Então Satanás estava dizendo: eu vou me rebelar, eu vou tomar o lugar de Deus, eu vou marcar a presença. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o problema como é grave. Esse problema é grave. Então esse problema é um problema que nós vemos na história acontecendo na eternidade passada. E aí diz aqui, ele fala: e serei semelhante ao Altíssimo. Então observe essas expressões: subirei, serei, estarei. Está falando dessa autossatisfação, desse orgulho pessoal, desse egoísmo. Vocês entendem, irmãos? E observa que Satanás, ele cria em seu coração isso na eternidade passada. E o tempo passa e Deus faz a matéria. E quando Deus faz a matéria, Deus traz a criação. E na hora que Deus traz a criação, o que acontece? Satanás, a Bíblia diz que ele traz essa cultura da rebeldia, do egoísmo, da autossatisfação. Ele traz esta mesma cultura para o mundo da materialidade. Vocês entendem isso? Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? E aí eu quero mostrar para você como Satanás faz. Logo depois que Deus cria a humanidade, Deus faz um processo de criação. Observa aqui que lá no cerne da questão estava a autossatisfação, o egoísmo. E ele pega e Deus cria os seres humanos e coloca os seres humanos aqui. E ele vem com essa mesma ideia, só que ele não chega dizendo que isso vai passar o homem e a humanidade para trás. Percebe? Escuta, o pecado, ele não vai chegar e dizer para você: olha, você está errado.
Vocês entendem o que eu estou dizendo? Você está certíssimo, continua fazendo isso. Você quer se levantar contra o pastor? Continua. Você quer ser melhor músico? Continua. Você quer viver a vida de pecado? Faça. Vocês estão entendendo? Observe agora, quando Gênesis 3, então, agora já é um outro período da humanidade. Passamos da eternidade passada, Deus sai do mundo da materialidade, da espiritualidade, e cria um outro mundo que é o mundo da materialidade. Então agora já tem dois mundos: o mundo do espírito, onde tem essa cultura que estava lá, e ele traz essa cultura para o mundo da matéria. Entende isso que eu estou dizendo? Ok. Agora, muito bem, já lá em Gênesis 3 diz assim, versículo 1 em diante, 3:1. Mas a serpente era mais astuta. Observe por que ela é astuta. Porque ela está usando a mesma estratégia que ela usou lá na eternidade passada. Ela vem com a mesma estratégia. Aí diz assim, olha, mas a serpente é mais astuta, mais que todos os animais do campo que o Senhor havia feito. E disse à mulher, portanto Deus vos disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Observa que Satanás vem, e ele vem para a mulher, e certamente isso aqui foi, ele não chegou lá, já como eu falei para você, mostrando o problema que vai vir problema a partir daí. Vocês estão entendendo isso? Ele não chega dizendo isso. Ele chega baseando em quê? Em verdades. Foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse? Sim, foi isso que Deus disse. Observe então que esse problema da autossatisfação, do egoísmo, ele não vem sem verdades, sem justificativas, sem racionalidades. Observe que aqui a gente vê Satanás fazer perguntas, e essa pergunta é uma pergunta capciosa. E às vezes as perguntas manipulam. Você sabe quanto Satanás tem feito com perguntas? Esses dias atrás eu fui ver como o Silvio Santos, por exemplo, ele comunica. Uma hora você chega na sua casa e para ver Silvio Santos conversando com as pessoas, e ele comunica o tempo todo fazendo as perguntas. Você pode observar, porque a pergunta manipula. Então ele chega e vamos dizer assim, muito bem, oi, muito bem, como é seu nome? Meu nome é fulano. Que bom, que não sei o que, não sei o que. Então você está aqui me dizendo isso e aquilo. Então você está me dizendo assim, assado. Então você está... Aí ele vai o tempo todo fazendo a pergunta. E Satanás, ele usa essa mesma estratégia. Não estou dizendo que o Silvio Santos é Satanás. Eu estou dizendo que até que pode ser usado, mas não é ainda o bicho. Vocês estão entendendo, irmãos? Observa, depois é só uma dica, depois você observa. Mas voltando aqui para o texto. Então ele começa a fazer as perguntas. E a mulher respondeu, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerás, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Observa. Aí ele joga, olha o que ele joga. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do que? Do bem e do mal. Observa que ele ficou agora já um especialista em querer passar os outros para trás. Percebe aí? O porquê que ele caiu? E ele disse, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Não foi isso que ele falou? Que eu subirei, eu irei, eu farei, não sei o que. Não foi isso? Agora, observe que aqui ele já está dizendo, olha, se você comer a isca que eu te der, ele está dizendo isso, os teus olhos vão abrir. E o que é que ele oferece? A autossatisfação, o egoísmo, o se dar bem, o mostrar que tem todas as opiniões, que as opiniões estão certas, que tem a razão. Entende, irmãos, o que eu estou dizendo? Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso, porque aqui você vê
que ele diz assim: olha, serão abertos os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele diz para a mulher: existe dois lados da história que você não conhece e eu conheço. Olha a astúcia, sagacidade dele. Ele está dizendo: eu conheço bem, mas eu também conheço mal agora. Irmãos, e ele jogou, e a mulher não sabia, e eles não sabiam o que era essa história de mal, e nem imaginavam que eles estavam sendo enganados. E aí, olha só o que diz aqui, esse é a chave aqui no 6, diz: viu, pois, a mulher que a árvore era boa para quê? Para comer. Comer o quê? Barriga cheia, autossatisfação. Olha aí, a autossatisfação, que era agradável aos olhos e cobiçável para alcançar sabedoria. Tomou o seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, e qual comeu com ela. O que está acontecendo aqui? Na realidade, o que está acontecendo nesse exato momento é a tomada de poder. Olha o que aconteceu. É a tomada de poder de toda a autoridade que o homem tinha sobre a terra. Vocês estão entendendo isso? Porque se você olhar lá em Gênesis 26, Deus diz: crescei e multiplicai, dominai, tomai conta do mundo que eu estou te dando. Deus deu ou não deu para o homem? Deus deu. Você olha lá, Deus deu. Vocês entendem isso? E o que está acontecendo aqui? Satanás oferece, e como aconteceu com Jacó e Esaú, mal sabia que estava perdendo a primogenitura. Deu para entender isso? Perdeu o direito e foi enganado. Por causa de quê? Da autossatisfação, do orgulho, do egoísmo. Muito bem. Aí, voltando à história, eternidade passada, começa a humanidade, Deus cria as coisas, Satanás vem, engana logo ali no início, Deus dá autoridade, e eles perdem a autoridade. E aí começa o desenrolar de toda a história da humanidade, de Adão, aí tem toda a história da Bíblia, você vai vendo tudo acontecer ali, certo? Até que chega um momento em que esse problema, como sendo um problema que estava lá na eternidade passada, um problema que causou problemas para toda a raça humana, Deus, na eternidade passada também, já havia providenciado a solução do problema. Então, quando a pessoa não entende, diz assim: eu não entendo, por que se Deus sabia que o mundo existia, por que Ele permitiu que o mal existisse? Não é? Eu fazia essa pergunta. E aí, isso é respondido dessa forma. Deus, antes da criação do mundo, Ele criou o homem com um projeto, com um protótipo. E esse homem era Cristo. Então, antes de Deus criar a humanidade, Ele criou Cristo. E Cristo ajudou a criar o homem. Está complicado? Não, né? Observa. Eternidade passada, Jesus existia, e Deus disse: esse é o modelo que eu tenho para o homem. Eu quero que todos eles sejam semelhantes a Cristo, meu filho amado. Ok? Aí Deus vai criando, vem o Espírito Santo, cria os anjos, tudo. Satanás cai. Quando Satanás cai, lá na eternidade passada, ele é lançado aqui para a terra, e ele engana Eva, tudo dentro de um projeto. Depois, se você for ver, lá diz, nesse primeiro capítulo, que a serpente, através da serpente, Deus iria trazer ali, a pisar a cabeça da serpente. Aí está falando sobre isso. E aí, passa-se a humanidade, milhares de anos depois, tempos anos depois, vem um homem chamado de Jesus, o segundo Adão. O Adão
que vai fazer as coisas corretas de acordo com o que tem que ser feito, para mostrar à humanidade caída como é que ele tem que fazer para fazer corretamente e fazer a vontade de Deus completamente. Então Jesus é enviado na terra. Vocês estão entendendo isso? Para facilitar uma compreensão melhor, vou dar um outro exemplo para você entender. Imagina que os homens são um monte de formiguinhas andando por aí. E Deus, ele é um elefante muito grandão. Então essas formiguinhas, eles não têm muitas vezes como contactar com esse elefante. Não há comunicação, porque o elefante mexe a tromba e solta um pouco de água, mata um monte de formiguinha. Isso é Deus tentando comunicar com o elefante e a formiguinha. E chega um momento que Deus diz: então vou fazer o seguinte, agora eu vou me tornar como uma formiguinha, e eu vou vir como uma formiguinha para falar para as outras formiguinhas que foi eu que criei eles, que eu sou aquele elefante grandão que eles não conseguiam falar comigo. Eu vou falar com eles agora através deles. E então é a encarnação de Jesus. Entende isso? Entende isso? Compreendeu? Ok. Aí vem Jesus. Só que quando Jesus vem, ele sabia qual era o problema. Qual era o problema? Qual era o problema que já existia antes de criar todas as coisas? O egoísmo, a autossatisfação, o eu irei, serei, merecerei. O eu, entende? Então, olha só que quando Jesus vem aqui, ele vem entendendo que esse é o problema. E aí ele encontra com quem? Com um capiroto lá do passado, que jogou o problema na terra, que nos deixou com um monte de problema. Aí o que acontece? Veja o que acontece. Vamos lá para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 4, versículo 2. Lucas 4, 2 em diante. Pode ser a partir do 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, regressou ao Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Por 40 dias sendo tentado pelo diabo, comeu nada durante esses dias, e acabados os dias teve fome. E o diabo disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Observe então o que está acontecendo aqui. Satanás, ele vem e questiona a autoridade de Jesus. Se és filho de Deus. Você sabe, você já viu pessoas que, para mostrar que elas são o máximo, elas humilham os outros? Já viram isso? Isso é uma coisa que a gente quase não vê por aí, não é? Sim ou não? Esse é um problema que a gente quase não vê por aí, não é? Eu dou a minha opinião, eu coloco a minha opinião dentro de casa, não é? E a forma de dizer é humilhar o outro. Dizer assim, se você que manda aqui, então põe dinheiro mais aqui em casa, não é assim? Não é? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então a conversa começou por aí, foi para esse lado, vai desenrolando, e o que é que acontece? Ele vem com a mesma artimanha para Jesus e oferecendo a Jesus que ele use o poder dele, que ele mostre que ele é o máximo. Entende isso? Aí ele vai e Jesus pega e diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que é que Satanás usa aqui? A fome. Você está precisando de comida, rapaz, você precisa comer. Esse jejum de um dia não dá mais. Você tem que comer logo, senão você vai morrer. Dá uma ajuda aí para o seu corpo. Autossatisfação, egoísmo. Aí vem o diabo, conduziu a um alto monte, lhe mostrou em um momento todos os reinos da terra habitados. E o diabo disse: dar-te-ei todo esse poder de glória, reinos,
pois ele me foi entregue e dou a quem eu quero. O que está acontecendo aqui? Satanás está dizendo o seguinte, ó: você não precisa querer vir me enganar. É isso que ele está dizendo. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Quando é que ele ganhou essa autoridade? Lá no dia do Jardim do Éden, quando ofereceu, e Eva e Adão entregou, por causa do egoísmo, eles entregaram o quê? De mão beijada, o reino, a autoridade que tinha aqui na terra. E Satanás, ele diz assim: olha, eu tenho isso agora. Olha, observa como ele é astuto. Ele dizia que queria ter, ele passa a mão e agora ele já está dono, como se dono do pedaço. Percebe isso aí? Ele está dizendo: eu tenho, já é meu, foi me dado. E como é que Jesus ia ganhar essa batalha? Porque isso foi dado para ele. Jesus iria ganhar essa batalha dizendo: ok, me abençoa aí, Satanás. Não, ele não aceita essa proposta. Então Satanás usurpou o reino e está querendo enganar Jesus agora de novo, porque aqui era como se fosse a cartada final dele, entende? Aí ele diz aqui: o diabo, ele vai, portanto, se prostrares diante de mim, tudo será teu. Aí diz, respondeu Jesus, disse: vai-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele servirá. O que é que Jesus faz? Jesus questionou que ele tem um reino? Não. Jesus, ele sabia que estava em jogo ali, nesse exato momento, esse problema da eternidade passada, que precisava ser corrigido. Mas a postura dele seria muito importante a partir de então, porque a partir daí ele iria vencer essa batalha. Vocês estão entendendo, irmãos? Então aí observa que ele diz aqui: Satanás vai embora. E o diabo conduziu a Jerusalém, colocou de pé na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque está escrito: dará ordem a seus anjos a seu respeito, para que te guardem com todo cuidado, e eles te levarão nas palmas das mãos, para que não tropeces teu pé em pedra alguma. E respondeu Jesus: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Jesus mostra que Ele é Deus. Ali Jesus vira para ele e diz: está querendo me enganar, safadinho? Quem manda no pedaço sou eu. Vocês entendem? Você está querendo me enganar? Você vai ter que prostrar a Deus, meu Pai. Foi Ele que criou. Você foi um rebelde lá no passado, e agora você está querendo me enganar, mas não engana não. Amém, irmãos? Entendeu o que eu quis dizer, queridos? A mensagem, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui ainda, porque o pastor disse: se você passar um minuto eu te mato. Não estou brincando. Não foi tudo isso não, irmão. Então, vamos para ajudar vocês rapidamente a entender um pouco e como resolver esse conflito. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 12. Mateus 23, 12. Mateus 23, versículo 12. Ok? Mateus 23, versículo 12. Diz assim: mas qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que humilhe a si mesmo será exaltado. O caminho da glória com Deus é a submissão, a humilhação. E é isso que Jesus faz. O que Jesus faz com Satanás? Ele não diz que ele é o melhor. Ele diz que Deus é o melhor. Ele não se exalta. Percebe isso aí? Ele não se exalta. Ele vai e toma essa postura de se humilhar.
E a Bíblia diz que ele tornou-se obediente pelas coisas que sofreu. Irmãos, nós como cristãos vamos ser desafiados a uma vida de obediência através do sofrimento. Então muitas vezes as lutas, as provações que nós enfrentamos, elas são muito importantes para nós, porque ali elas estão trabalhando no nosso caráter. É Deus agindo. E Deus é especialista nesse negócio. Aqui em Romanos, aliás, Coríntios capítulo 11, versículo 31. Ele diz: se pois examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que ele está dizendo com isso? Hoje de manhã Deus me deu uma revelação a respeito disso. Se nós examinássemos a nós mesmos, o que aconteceria? Não seríamos julgados. Jesus está dando uma chave aqui para nós. O examinar-se a si mesmo, para ver se está levando uma vida de orgulho, uma vida de autossatisfação, de querer que a sua vontade prevaleça sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, sobre o seu patrão. Vocês estão entendendo isso? Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se eu faço uma avaliação correta de mim, eu vou estar muito bem. E eu não vou ser julgado. Não vou ser julgado por quê? Pelos homens? Não. Os homens sempre vão querer julgar a gente. As pessoas sempre vão querer te julgar. Mas nós não seremos julgados por Deus se nós tivermos uma atitude de humildade e dizer assim: olha, eu acho que eu estou errado nessa opinião. Eu não vou ficar batendo o pé nessa situação. Olha, eu não vou querer mostrar que eu sou melhor do que ninguém. Eu não vou querer ficar aparecer só por parecer. Irmãos, isso resolveria um monte de problemas dentro da igreja, um monte de problemas dentro de casa, um monte de problemas dentro das escolas, um monte de problemas dentro dos negócios. Sim ou não, irmãos? Se examinássemos a nós mesmos, para ver se estamos com a postura correta. Muitas vezes, porque Deus não abençoa nossas vidas? Porque muitas vezes nós parecemos que temos as respostas. Muitos cristãos são egoístas, acham que tem a opinião, ele não abre mão da opinião para ouvir o outro. Então nós sofremos muitas vezes porque nós achamos que somos os máximos, que somos o máximo. Então observa que esse problema, que eu estou dizendo qual é o problema que existia desde que o mundo não existia, ele vem e traz um problema para a humanidade. Jesus vem, sabe que é esse o problema, e Jesus ele tinha que tomar uma postura. Ele não poderia aceitar a proposta do diabo de querer se humilhar. Por isso que Jesus, irmãos, ele é exemplo em todas as religiões do mundo. Eles respeitam Jesus por causa de quê? Por causa do exemplo. E eu como cristão, nós precisamos sermos humildes, irmãos. Muitos problemas que nós sofremos por causa do orgulho de querer mostrar que tem razão dentro de casa. Quantos estão entendendo, irmãos? E observa, só para terminar, para a gente ir finalmente, que esse problema é um problema que vai se acentuar, que vai se estender, que esse problema vai vir muito forte nos últimos dias. Observa o que é que Paulo diz aqui na carta do 1 Timóteo. Ele diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1, 5. Ele diz, olha, observa aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Ele diz assim, de 1 a 5: deve saber isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, aborrecedores do bem, traidores, impetuosos, arrogantes, mais amantes dos deleites do que de Deus, que tem aparência de impiedade, mas negarão a eficácia dela. Afasta-se também destes. Meus irmãos, o Senhor está dizendo para nós que nos últimos tempos haverá um mundo difícil, onde as pessoas são egoístas, querendo se mostrar na rádio, na televisão, no celular, em todo lugar, e há uma podridão sendo espalhada com isso, e o diabo está ganhando o jogo, principalmente dentro da igreja, irmãos. Vocês
Você entende isso que eu estou dizendo, queridos? Vocês compreendem isso, o que Deus está dizendo com isso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O que nós precisamos, irmãos, é de duas coisas simples para terminar. A primeira, precisamos admitir a pecaminosidade do nosso coração, a condição de perdido que nós estamos, porque esse mal é um mal que nos passa para trás, irmãos. Esse mal é um mal que passa a gente para trás. Esse problema é um problema grave. Aqui no Salmo 14, versículo 1 ao 3, estou terminando. Ele diz aqui, Salmo 14: diz o honesto em seu coração, não existe Deus. Tem se corrompido, fazem obras abomináveis, não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu os filhos dos homens para ver se havia algum sensato que busque a Deus. Todos se desviaram junto, têm se corrompido, não há quem faça o que é bom, não há nem sequer um. Irmão, você viu a gravidade disso aqui? Você está vendo a gravidade disso aqui? Aí está dizendo na palavra de Deus que não há quem faça o bem. Então eu não tenho o que eu acho que muitas vezes eu tenho. Eu não posso o que eu acho que às vezes eu posso. Aí você fala, não, que mensagem é essa? Não, meu irmão, eu vim aqui para... Não, olha, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Consulte a palavra do Senhor. Porque eu sei o que é isso. Eu tenho muitos anos dentro da igreja. E muitas vezes a gente prefere a oração de determinadas pessoas porque a gente acha que ele busca Deus mais do que o outro. E a palavra de Deus diz que não há quem faça o bem. E ele chega ao máximo aqui em Romanos capítulo 3, 10 ao 12. Ele diz que não há quem busque a Deus. Observe o que ele diz aqui. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12 diz: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então eu estou incluso. Você está incluso, porque nós somos dois. E não há, aí está dizendo que não há um sequer. Então eu preciso rever meus valores. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso ouvir o que Deus está querendo dizer nesta noite. E então eu preciso admitir a minha condição. E o segundo, eu preciso, que é a última coisa que eu queria falar, voltar-se para Cristo como a única esperança e solução para o meu problema. Porque foi Jesus que venceu esse problema com Satanás de orgulho. Deu para entender? Não foi ele, irmão? Sim ou não? Amém, irmãos? Então eu não posso te ajudar, mas o Cristo de Deus, Ele pode te ajudar. O Cristo de Deus, Ele pode resolver os seus conflitos. Eu sei que muitas vezes você tem razão em muitas coisas que você fala, ok? Eu também tenho muitas razões, às vezes em coisas que eu faço e falo. Mas, se nós queremos viver em paz com Deus, nós temos que olhar para Cristo como a única solução. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, é incorruptível. Quem poderá entender? Fique com esse segredo que Deus está dando aqui. Mas o segredo está, primeiro, examinar-se, ver se está fora do padrão. E segundo, você precisa colocar Cristo como a solução. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a salvação eterna é através de Cristo Jesus. E para terminar, eu queria que você abrisse lá em João 6, 8, que é um momento muito interessante na vida e no ministério de Jesus. Aqui em João 6, 8, Jesus, ele vê a necessidade das pessoas. Ele vai lá, ajuda as pessoas. Ele faz milagre para as pessoas. Jesus, ele quer nos abençoar. Ele quer dar o melhor para nós. E nesse exato momento aqui em João 6, a história de um momento muito difícil na vida de Israel, que eles estavam passando fome. E Jesus foi lá e fez o quê? Um milagre. E abençoou todos com pão e todos foram fartos. Mas Jesus, logo depois desse milagre, ele vem e traz uma palavra muito forte para aquelas pessoas que estão lá.
E o que é que começa a acontecer? Depois que ele vem e começa a falar a verdade incomoda. E a maioria daquelas pessoas, todas que estavam lá para ouvi-lo, começaram a sair de fininho. Porque disse, eu não estou entendendo. Ele vem, abençoa, agora mete o pau na gente. Agora ele tem um discurso terrível. Eu não estou entendendo isso. Eu não estou entendendo. E por que ele não está entendendo? Porque Jesus conhecia o coração deles. Sim ou não? Que eles poderiam estar pensando só em si mesmo. E certamente lá, muita gente na hora do milagre, na fila, faz como acontece muitas vezes, que a gente passa o outro para trás para fazer o que eu quero, para ter o meu pirão primeiro. Não é assim. E Jesus, ele aproveitou aquele momento. E aqui, no finalzinho, no versículo 68, que é o último texto que eu quero falar, diz assim, no 66 diz, desde então muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então disse Jesus ao 12, acaso quereis vós também retirar-vos? Irmãos, observe, de multidão de 5.000 pessoas, ficou restrito a um grupo de 12 discípulos ali, um pouco de discípulos ali, ou poucas pessoas. Jesus virou para eles e disse, e vocês? Não querem também não? Podem ir. Não querem ir com os murmurentos? Que só pensam em si? Só querem satisfazer a si próprios? Não pensam no outro, não ora para o outro, não visita o outro, não ajuda o outro, não dá esmola para o outro. Vocês querem ir também? E Pedro, ele vira para Jesus e diz, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra da vida eterna. O que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte, irmãos, Jesus, eu sei o que o Senhor está dizendo, eu quero ficar com o Senhor, eu quero me submeter ao Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, você que direciona a minha vida, você é o rei da minha vida, eu não mando em nada, Jesus, você que manda aqui, você que tem a palavra de vida eterna, e eu recebo isso, Senhor. Irmãos, essa palavra que o Senhor me deu essa noite para vocês, que o Senhor possa trazer luz ao que eu estou falando e tomar uma posição a partir daí, porque eu não creio que Deus nos traz uma palavra de arrependimento, de mudança, de examinar-se a si mesmo. Eu estou dizendo isso porque eu estou pregando primeiro para mim, entende? Que eu sou uma pessoa como você. Feche os seus olhos. Senhor, queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha visitar o nosso coração aqui, Senhor. Senhor, eu não sou melhor do que os meus irmãos, eu também tenho as minhas lutas, mas Senhor, o Senhor nos trouxe essa palavra tem me incomodado, Senhor. Me ajuda, nos ajuda a andar na melhor direção, a fazer o que tem que fazer. Perdoa as vezes que eu me prostrei e nós nos prostramos como as pessoas que querem ter razão, que está com o dono da verdade. Senhor, nos ajuda a aproximar do Senhor, como Pedro. Vê o Senhor como a única saída. Para onde é que nós vamos, Senhor? Esse mundo está perdido, esse mundo está virado. Senhor, nós não temos esperança, mas nós confiamos em Ti e entregamos nossas vidas, para que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a ser transformados e ajudar também outros a se transformar. Tem misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus, amém.